Bom, mas eu disse que vamos estudar movimentos com aceleração constante. E mencionei três fenômenos: queda livre, plano inclinado e correndo aceleradamente. Veja que eu estou perguntando o seguinte: como será a aceleração de um objeto em queda livre próximo à superfície da Terra? Você já sabe a resposta. A aceleração será constante. Agora, vamos ver o que a cinemática tem a nos dizer sobre esse resultado. Para isso, vamos analisar essa sequência de imagens com vários instantes de uma bola caindo. O intervalo de tempo entre as imagens sucessivas é de 0,1 segundos. Isto é, a cada 0,1 segundos, uma fotografia é tirada. Primeiro vamos olhar o nosso referencial. Note que a origem está no topo e a posição foi definida como 0. Além disso, o referencial está orientado para baixo. Então as posições serão positivas à medida que a bola cai. Isso vai facilitar as contas. Lembre-se que o fenômeno observado independe do referencial inercial adotado, mas a descrição do movimento pode ser facilitada ou dificultada dependendo do referencial escolhido. Agora vamos olhar a tabela de dados dos tempos em segundo e das posições em metro. Acompanhe as setas e o movimento da bola. Veja que os deslocamentos estão aumentando para intervalos de tempos iguais. Isto é nítido na figura. E como eu disse, a posição é positiva devido à escolha do referencial. Os deslocamentos de um ponto ao outro são variados para intervalos de tempos iguais. Vejamos dois exemplos com dois cálculos rápidos. Entre 0 segundos e 1 segundo, o deslocamento foi de 0,049 metros. O deslocamento entre 0,1 segundo e 0,2 segundos foi de 0,196 menos 0,049, ou o deslocamento foi de 0,147 metros. Portanto, os deslocamentos estão aumentando para um mesmo intervalo de tempo. Dizemos que os deslocamentos são variados no tempo, nesse movimento de queda livre. Estamos estudando o movimento com aceleração constante, especificamente o movimento de queda livre de uma bola. Vimos no slide anterior que os deslocamentos variam de forma não uniforme para intervalos de tempos iguais, ou, de uma outra forma, os deslocamentos estão aumentando no tempo. Nesse slide eu estou mostrando para vocês a tabela de dados, onde eu tenho o tempo em segundos, o tempo varia de 0 até 1 segundo, e as posições em metro, de 0 até 4,9 metros. E também calculo os deslocamentos. Veja que o primeiro deslocamento, ΔX1, é a posição 0,049 menos a posição inicial. O primeiro deslocamento, 0,049. E posso calcular os outros deslocamentos. Por exemplo, o último deslocamento é 4,900 menos 3,969, que é igual a 0,931. Eu representei os dados da tabela num gráfico da posição em função do tempo. Veja que o primeiro ponto experimental é x igual a 0 e t igual a 0. O segundo ponto experimental é x igual a 0,49 e t igual a 0,10. O terceiro ponto experimental, x igual a 0,196 e t igual a 0,20. E o último ponto experimental, que é x igual a 4,900 e t igual a 1 segundo. Os deslocamentos estão variando no tempo, diferente das aulas 2 e 3, onde era constante. Posso afirmar que a função posição não é uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos, quando os deslocamentos variam de forma não uniforme. Veja também que nos gráficos é possível ver que os deslocamentos aumentam no tempo. Olhe o pequeno deslocamento para o primeiro intervalo de tempo, de 0 a 0,1 segundos. Agora repare no deslocamento do tempo 0,9 para o tempo 1 segundo. A altura de um ponto para o outro é numericamente igual ao deslocamento, nos intervalos de tempo sucessivos. A segunda grandeza física que trabalhamos na cinemática, que aprendemos, foi a velocidade média.
Uma vez que eu possuo os deslocamentos em metro e os intervalos de tempo em segundo, sou capaz de calcular as velocidades médias, a partir da definição, velocidade média igual a ΔX sobre ΔT. Na minha tabela, eu tenho os deslocamentos, variam de 0,049 até 931. Não escrevi os intervalos de tempo, mas eu sei que esses valores serão sempre iguais a 0,10 segundos. Por quê? 0,20 menos 0,10 vai dar 0,1. 0,30 menos 0,20 vai dar 0,1. Isto é, os intervalos de tempo são sempre os mesmos. São os intervalos de tempo das fotografias do movimento de queda livre da bola. Então, a primeira velocidade média, 0,049, que é o primeiro deslocamento, dividido por 0,10, que é igual a 0,49 metros por segundo. A segunda velocidade média é o segundo deslocamento, 0,047, dividido por 0,10. Então, a velocidade média é igual a 1,47 metros por segundo. Calculei todas as outras velocidades médias, inclusive a última, que é 0,931, dividido por 0,10, e encontrei 9,31 metros por segundo. Então, veja que a velocidade média aumenta com o tempo. Mas se eu fizer um gráfico da velocidade em metros por segundo pelo tempo em segundo, eu vejo que esse aumento da velocidade é linear com o tempo. Ou, de outra forma, a velocidade média varia de forma uniforme em intervalos de tempos iguais. No gráfico, o primeiro valor da velocidade média, 0,49 metros por segundo, em 0,10. A segunda velocidade média, 1,47 metros por segundo, em 0,2. A terceira, a velocidade média, e assim sucessivamente até a última. A velocidade média varia no tempo, diferente das aulas 2 e 3, onde a velocidade média era constante. Lembra? No gráfico da velocidade em função do tempo, do movimento retilíneo uniforme, a velocidade era paralela ao eixo dos tempos. E aqui a velocidade aparece como uma reta inclinada. Portanto, no movimento de queda livre, a função velocidade é uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos. Aqui eu quero destacar duas palavras, que eu já venho frisando há um pouco tempo. Uniforme significa uma reta inclinada ao eixo dos tempos e constante é uma reta paralela ao eixo dos tempos. E quero destacar algo a mais. As variações das velocidades são constantes para qualquer variação de velocidades sucessivas. Veja que a variação da velocidade de 2 para 1 é 0,98 metros por segundo. A variação da velocidade de 10 para 9 é 0,98 metros por segundo. Então, quando uma grandeza física varia uniformemente, como a velocidade, a variação dessa grandeza é constante. Isto também aconteceu no movimento retilíneo uniforme da aula 3. A posição variava uniformemente, logo o deslocamento era constante. Aqui, a velocidade varia uniformemente. A variação da velocidade é constante. Eu destaquei no último slide que as variações das velocidades no movimento de queda livre são constantes. E vimos também que os intervalos de tempo são iguais. Com isso, vamos poder calcular a aceleração média, que será surpreendentemente fácil. Nesse slide, estou mostrando que a aceleração média é calculada a partir da variação da velocidade pelo intervalo de tempo. E essa aceleração média é constante para qualquer intervalo de tempo t. Na minha tabela, estou representando os tempos em segundo, a velocidade média em metros por segundo, e calculo agora uma nova coluna para a variação da velocidade. A primeira variação da velocidade é igual a 1,47 menos 0,49, que é igual a 0,98. A segunda variação da velocidade, 2,45 menos 1,47, que também é igual a 0,98. Isso se repete para todas as variações de velocidade, como eu já havia mencionado anteriormente. Assim, pela definição da aceleração média, como a taxa de variação da velocidade pelo intervalo de tempo, eu tenho que a aceleração será 0,98 dividido por 0,10, que é igual a 9,80 metros por segundo ao quadrado. A segunda aceleração terá o mesmo valor, e assim sucessivamente até o último valor da aceleração, 9,80 metros por segundo ao quadrado.
Vemos que a aceleração é constante para o movimento de queda livre de um objeto próximo à superfície da Terra. E para mostrar a vocês esse valor constante, eu construí um gráfico da aceleração em metros por segundo ao quadrado pelo tempo em segundo. Veja que todos os pontos foram lançados nesse gráfico e que esses pontos se aproximam de uma reta paralela ao eixo dos tempos. Quando isso acontece, dizemos que essa grandeza é constante. A aceleração média é constante, diferente das aulas 2 e 3, onde a aceleração era nula. Podemos resumir dizendo o seguinte, que a aceleração é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Que no movimento com aceleração constante, os deslocamentos são variados e observamos uma curva no gráfico da posição em função do tempo. As velocidades variam uniformemente e observamos uma reta inclinada no gráfico da velocidade em função do tempo. E a aceleração é constante e observamos uma reta paralela ao eixo dos tempos no gráfico da aceleração em função do tempo. Nesse estudo com aceleração constante, estudamos o movimento de uma bola em queda livre próxima à superfície da Terra. Constatamos experimentalmente, a partir de dados, a partir de evidências, que na ausência da resistência do ar, a magnitude da aceleração de todos os objetos em queda livre é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quando nos referimos à aceleração de queda livre, nós a representamos pela letra G, de gravidade, mas é também uma aceleração. Qual o significado de uma aceleração constante? No caso da aceleração de queda livre, a cada 1 segundo que o objeto cai, sua velocidade aumenta em cerca de 9,8 metros por segundo. Isto é, após 2 segundos, a velocidade do objeto é de 19,6 metros por segundo, e assim por diante. A natureza põe as coisas para funcionar de tal modo que as velocidades e tempos vão variar, de modo que a razão seja um valor constante, e igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, próximo da superfície da Terra. A natureza é realmente fantástica.